Eu fui pesquisar a sua vida, enfim, e juro por Deus, foi um grande choque, assim. Naquele momento em que eu comecei a olhar a tua história, o que tinha acontecido com você, foi algo tão forte que me bateu, que eu falei, meu Deus do céu, quem é essa mulher encantadora? Quem é essa mulher realmente merecedora desse milagre tamanho? Você é um milagre da vida, porque a ciência já tinha descartado a hipótese de você estar aqui hoje sentada com a gente. Então, eu queria que todo mundo pudesse conhecer a sua história e se espelhasse, porque muita gente acorda de manhã com uma dor de cabeça e acha que é o fim. E reclama da vida até. E tem tanta coisa para colocar para fora, e xinga um, e não agradece a Deus pela vida, por dormir e por acordar. E você é o retrato de um milagre. Você é um milagre vivo. E eu queria que você contasse como é que foi a sua história. Bom, em primeiro lugar, você falou uma coisa que me chamou a atenção. As pessoas, não todas, mas algumas, acreditam que de alguma forma eu mereci. E eu sempre faço questão de enfatizar que aquilo que mais me impressiona na minha história é que eu nunca mereci. E eu acredito que o que Deus fez por mim foi, na verdade, uma lição de misericórdia. Porque o amor de Deus, a maior expressão do amor de Deus, é de fato alcançar aqueles que não merecem. Por isso Deus é tão incrível, tão especial e tão maravilhoso, porque a misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Milagres acontecem todos os dias, mas muitas vezes as pessoas deixam eles passarem e não percebem que estão sendo alvo da misericórdia de Deus e podiam se tornar mais gratas a partir de então, se permitirem se transformar como pessoa, como eu me permiti. Mas eu queria que você desse uma reflexão para hoje em dia, porque eu acho que as pessoas utilizam muito erradamente, muito equivocadamente o tempo. E você passou meses lutando justamente para fazer uma conexão com o corpo. E hoje em dia, né, a sociedade está desconectada. Eu queria que você desse essa reflexão para a gente. Eu tive uma septicemia com falência múltipla de órgãos no 8º mês de gestação, por causa de uma ruptura no intestino. Meu intestino necrosou. E eu fui para a maternidade achando que estava em trabalho de parto, porque eu estava com muita dor abdominal. E chegando lá, os médicos disseram, você não tem dilatação, não tem... você não está com contrações, você está tendo alguma outra coisa. E imediatamente eu comecei a vomitar um líquido escuro com placas de sangue. E fiquei assustada, porque minha gestação foi perfeita. Mas eu não me lembrava que, na noite anterior, eu tinha escrito uma carta para Deus. E nessa carta eu chorei e falei assim no final da carta, o Senhor conhece o meu coração, então não olha para os meus fracassos, olha para a minha intenção e faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu dormi chorando e acordei passando mal. Quando eu cheguei na maternidade, que eu não estava em trabalho de parto, 4 dias de vômito, eles abriram meu abdômen, querendo tirar o bebê para tentar salvar o bebê, mas eu bronco aspirei aquele vômito que já era líquido fecal, contaminou os pulmões, eu não vi o bebê nascer. Por um milagre, ele nasceu perfeito. Eu entrei em coma com uma sepse, uma infecção generalizada, sou eu. Você ali? É. E... Vamos mostrar? Eu cheguei a 150 quilos de anasarca, um edema generalizado, com falência múltipla de órgãos. Nesse momento, a igreja que eu fazia parte começou um relógio de oração de 24 horas. Isso se espalhou pela internet e pessoas de diversas religiões se compadeceram de mim e começaram a se inscrever naquele relógio de oração. Pessoas que nunca me viram na vida, e aí isso me deu uma lição enorme de compaixão. Mas naquela época... Uma pessoa com falência múltipla de órgãos dura 2 dias no máximo. Mas por causa daquela corrente de oração, algo sobrenatural começou a acontecer. E eu fiquei 4 meses e meio com falência cardiovascular, falência respiratória aguda, falência hepática aguda, anúria, ou seja, sem urinar, 0 de urina. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais funcionam. Eu fiquei 4 meses e meio sem urinar, falência digestiva. E aí a bilirrubina me deixou com essa pele escura, amarelada. Por causa da desnutrição severa e por causa do coma com esse quadro de sepse,
o paciente começa a encurtar as extremidades para tentar preservar o máximo de energia nos órgãos vitais. E, por isso, eu perdi movimento dos braços, das mãos e das pernas. Qual que era o seu único órgão vital? Porque acho que parou Só o tudo, cérebro, só o cérebro funcionando, Uhum. porque os órgãos todos funcionavam pelas máquinas. Por aparelhos. E você lembra de alguma coisa Eu ou não? lembro de muita coisa. Jura? E as pessoas ficam impactadas porque o nível de medicamento que você dá para um paciente terminal é para exatamente ele não sofrer. Tudo que ele tá é muito evasivo. Eram dezenas de cirurgias, traqueostomia. Eu era uma cantora, perdi a minha voz, tive encurtamento de laringe, atrofia de prega vocal, fiquei completamente muda. E tiveram que abrir meu abdômen tantas vezes que não fechava mais. E durante o coma eu tinha sonhos consecutivos, muitos sonhos. E nesses sonhos eles interagiam o que o meu inconsciente estava absorvendo do que estava acontecendo ao meu redor com aquilo que eu acredito que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu hoje acredito que existia uma guerra pela minha vida. Foi nesse momento que você acredita que você teve uma conversa com Deus? Eu acredito que, nesse momento, muitas pessoas estavam falando com Deus sobre mim. Uhum. Por favor, deixa ela aqui, por favor, deixa ela aqui. Meus amigos dizem que eles insistiram tanto que Deus falou, não aguento mais vocês pedindo. Mas você achou que ia perder a voz, não ia cantar mais. Eu perdi a voz. Você perdeu. Eu fiquei 2 anos praticamente sem falar. Sem falar. Bianca, em algum momento você parou para pensar ou culpar ou questionar que Deus é esse? Por que tão violento Nunca. comigo? Nunca. E se eu precisasse Nunca. passar, eu passava tudo de novo. Ô, Bianca, Todas as áreas da minha vida foram ajustadas por essa tragédia. É impressionante. Eu É acredito. claro que foi insuportável. sim. Você depois acordar de um coma, inclusive completando o que a Tami falou. Eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias de 18 minutos. E aí foi quando eu tive lesão cerebral. Então, o último órgão lesado foi o meu cérebro, e por isso a ciência hoje considera um caso que não tem explicação, e é o único caso na medicina no mundo. Não tem literatura médica, e os médicos não tinham como buscar estudos para me tratar, porque não tinha referência de alguém que não ia a óbito. Falia tudo e continuava, e abria pulmão, contraía KPC, que é uma superbactéria multiresistente. Abria abdômen, contraía bactéria hospitalar. Abria traqueia, contraía mais bactéria. E não ia a óbito, e ninguém entendia por quê. Então, E Deixa eu só- a posição dos médicos, assim, com a sua família nesse momento, porque chega um momento que acho que eles falam, vamos desligar os aparelhos, né? com certeza. Em algum momento eles cogitaram isso com a sua Vários família? momentos. E quem que se E é falou, isso não, que eu eu que- confio nesse Deus. A minha mãe falou, não desliga. Mas que mãe vai falar disso? Ah, Não, nenhuma. nunca. Bianca, é exatamente sobre esse tema que eu quero falar com você e eu vou pedir fogo pro diretor, porque é o seguinte, muito se fala, no Brasil não acontece, mas enfim, em vários países acontece. Eu quero saber o que você acha sobre a eutanásia, porque, como a Tami falou, de repente, poderiam pedir para desligar, enfim, e você tá aí, Eu sou viva! completamente contra. Então, eu queria que você E o meu falasse sobre caso, isso. hoje, nos hospitais por onde eu passei, ele é mencionado, pelo que os médicos me dizem, semanalmente. Chegou um paciente gravíssimo, onde ninguém está acreditando que aquilo vai dar certo, as pessoas falam, lembra da Bianca? Virou uma referência. Eu virei uma referência, porque era uma paciente que não tinha, já tinha escrito no meu prontuário médico SPP, significa se parar, parou. Ô, Bianca, você falou dessa consciência que você tem da raridade, da sua enfermidade. Você acha que isso é a sua missão na Terra? Eu tenho certeza. Até porque se não fosse, eu não suportaria conviver com o que eu passei, concorda? Se eu não compreendesse que a mão de Deus, maravilhosa, que muitas vezes para nos corrigir precisa nos podar, mas com tanto amor, enxergando aquilo lá na frente que a gente ainda não vê, eu iria olhar para mim e pensar, meu Deus, que Deus é esse? Que fez Você, isso antes de comigo? entrar no hospital, você escreveu a carta. Escrevi. Nesse momento, quando você veio à consciência, você tinha algum pedido a ele? Tinha. Qual era o seu pedido? Quando eu abri os olhos,
Eu não sabia quem eu era, não sabia onde eu estava, eu só lembrava dos sonhos. Eram muitos sonhos e eram tão reais que quando eu abri os olhos eu não sabia mais o que era realidade e o que não era. E as pessoas começaram a me contar que eu tinha tido um bebê, mas eu não falava, não me mexia, só mexia as pálpebras. E eles pediam que se fosse sim, eu piscasse 2 vezes, se fosse não, piscasse 1 vez. Eu não tinha coordenação ainda para fazer isso, então eu chorava, chorava, e aquela paralisia facial não me deixava nem tentar falar alguma coisa, e eles também não sabiam se eu estava entendendo, porque eu já tinha tido 2 paradas de 18 minutos. Então eles ficavam tentando me contar, me mostrar foto do bebê, me mostrar foto da família, tentar me fazer querer Você voltar. foi ver o nenê depois de quanto tempo? 7 meses. De 7 meses. Mas você não falava ainda. Não. Não. E você consegue traduzir em palavras esse sentimento? Ver seu filho só depois de 7 meses Mas eu acho que você e não tudo falou- que você viveu naquele momento? Acho que ela não falou o pedido, falou? Não. O pedido que você Ainda não. fazia. Quando Tanta eu coisa que a gente quer saber. foram acontecendo, tem muitos detalhes incríveis essa história. Porque sua história parece um roteiro de filme. É um roteiro e foi escrito pelas mãos de Deus, você não tenha dúvida. Eu não posso esquecer, porque a gente esquece das coisas muito rápido. Se eu tivesse ressuscitado, me recuperado, me reabilitado, recuperado a minha aparência e falado assim, poxa, agora eu vou curtir a vida, eu nasci de novo. Ia passar 1 ano e eu não ia me lembrar mais como Deus é maravilhoso. Qual é o valor de um xixi depois de 4 meses sem urinar? Qual é o valor do ar que eu respiro? Porque só quem ficou num respirador mecânico sabe o que é passar por um desmame, que tira aquele respirador e você fica... E eles ficam, olha, a gente tem que ver se você reage, você... Sabe, é uma memória, é uma riqueza de memória que eu não posso perder, porque eu descobri que a beleza ultrapassa o poder da imagem, que o valor que nós temos ultrapassa aquilo que nós conquistamos, porque diante de uma superbactéria, mais de 3 milhões de reais gasto em antibiótico e não tinha nada que me tirasse daquele CTI. E algumas enfermeiras cantavam canções, cantavam louvores, e eu comecei a me lembrar da minha fé. E então, eu aos poucos fui percebendo que existia uma sinergia entre as pessoas que estavam me cuidando, e eu pensei, no meio desse caos, tem um Deus que está cuidando de mim. Quando eu comecei a perceber esse movimento ao meu redor, e o médico escolhido pelo plano médico foi fazer o curativo no meu abdômen, que era um buraco enorme com os órgãos expostos. E, num desses momentos de curativo, o médico chegou bem perto do meu ouvido e falou assim, eu sou o seu cirurgião, eu quero que você fique tranquila, eu conheço a sua história, conheço a sua família, e eu quero que você saiba que eu sou pastor. E a minha igreja está orando por você. Existe uma guerra pela sua vida. E eu quero saber se você está orando. Naquele momento, eu percebi que eu realmente não estava sozinha naquela história toda. E quando ele perguntou, você está orando? A minha construção de raciocínio era lenta por causa da quantidade de sedativos. Eu fiquei pensando, eu preciso orar. Mas é óbvio que eu não sabia que eu tinha falência múltipla de órgãos, que eu tinha um monte de lesões definitivas, que nunca mais meus rins Você iam nem funcionar. imaginava? Eu não imaginava nada, porque não podiam falar perto de mim. Então, eu comecei, em pensamento, a falar uma frase só, que era assim, Espírito Santo, fica comigo. Eu só consegui dizer isso no meu pensamento. Espírito Santo, fica comigo. O meu respirador desencaixava o tempo todo e eu pensava, será que alguém vai ver que eu estou sem ar? E eu pensava, Espírito Santo, fica comigo. De repente, passava um fisioterapeuta, via que eu estava lá, e ele enviava o respirador em mim. E eu creio que a mão de Deus estava conduzindo isso, porque eu precisava estar aqui hoje. E foi a mão de Deus que fez você rever o seu filho, né? Foi a Conhecer mão o seu de Deus filho, porque que você fez pensou. eu rever E meu eu quero filho. esse sentimento que você conte pra gente, como foi ver essa criança. Quando Você em algum eu- momento imaginou não ver o Vitório? Eu não tinha ainda noção de maternidade. Peraí, você se lembrava que Eu não tinha me tido lembrava que estava Vitória? grávida. É, exato. Eu perdi o meu instinto maternal. Eu não sentia nada. Me mostravam as fotos do bebê e eu estava voltando de uma guerra.
E você ficou quanto tempo? Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 meses e meio em coma, tendo sonhos consecutivos, e depois mais 2 meses e meio lúcida, sem me mexer e sem falar. E aí, quando você retoma a consciência da sua maternidade, eu volto a repetir, desculpa, Bianca, te cortar. porque demorou É porque muito tem minha tanta coisa que a maternidade, gente é. quer saber de você, e por isso que a gente vai A minha cortando para perguntar. maternidade demorou Quando você muito. viu ele? Você sabe quando a minha maternidade aconteceu? Anos depois de eu conhecer ele. Sim. Eu tive que construir esse sentimento. Mas qual foi o teu primeiro sentimento quando você viu a carinha do seu filho ali? Quando 7 eu meses. vi a carinha dele, eu perguntei para Deus, o que eu tenho que sentir agora? Que coisa, hein, Bianca? Eu nem acredito que eu estou diante de você. Você morreu e voltou. Morri e voltei. Caramba. Eu não sei se você lembra que a minha voz era fininha. Eu fiquei com essa voz grave. Agora você pode... Sedutora. Eu ela acredito- Pode até imitar o Nelson espero Gonçalves, que eu consiga né? seduzir o meu marido. Eu acredito todos seu... nós, Vamos lá, Bianca, quem é não que só estava o seu fazendo marido. pergunta? Você Era seduz você, a todos você, nós. Eu só Eu acredito tava. que hoje a gente esteja aqui porque a gente tinha que estar e escutar a história da Amém. Bianca. Eu também Amém. acredito muito nisso que você falou, é verdade. Inclusive, me perguntaram isso essa semana. Você acha que você pode ter tido alucinações? Claro que eu acho. Porém, quando você avalia a história no contexto geral e em tudo que aconteceu posteriormente a essas visões, você avalia o nível de coerência entre o que você viu e o que aconteceu e você percebe que existe uma porcentagem de realidade. Realmente existia uma guerra espiritual pela minha vida, porque existe tanta coisa envolvida na missão que hoje eu estou realizando que a gente não faz ideia. Então, são milhares de vidas que hoje são transformadas porque elas descobriram que Deus existe, que Ele está acima da religião e que Ele quer recuperar o irrecuperável. Bianca, a gente falou como você... Tudo aconteceu na tua vida, né? Agora eu quero saber como é que você sai dessa. Bom, O que aconteceu? no dia em que me perguntaram assim, como é que teu pulmão está voltando a funcionar, que a gente não sabe? E as pessoas orando. E hoje já é cientificamente provado o poder da oração. Então, ninguém entendia. Meu pulmão, depois de 4 meses parado, começou a voltar a funcionar. E os médicos, eles são tão frios que a gente perguntava qual a chance de eu me recuperar. Eles diziam, praticamente nenhuma. Meu cabelo vai crescer de novo? Não sei. Meu dente vai cair? Não sei. Quantidade de antibiótico que você tomou? É Não sei. provável. É provável que caia. Então você fica num estado que você fala assim, tá, e? E quando eu perguntei para Deus o que sobrou de mim, eu tive a maior surpresa da minha vida. Eu estava no CTI semi-intensivo, de madrugada, e eu fechei os olhos e pela primeira vez eu tive uma visão. E eu comecei a enxergar oceanos, oceanos, continentes, países, pequenas tribos, e uma voz como um trovão disse, eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra para que você diga quem eu sou e o que eu fiz em você. No dia seguinte, aquele médico ateu entrou no meu quarto, bateu na mesa e falou, milagre tem limite. Eu vou colocar um catéter no seu pescoço, você vai para casa e você vai fazer hemodiálise para o resto da vida. As enfermeiras foram trocar minha fralda, tinha 4 litros de urina. Às vezes, assim, se contarem uma coisa dessa, você talvez não acredite, não. Olha aqui, está aqui a presença, a prova, linda, maravilhosa. Viu o filho só depois de 7 meses, lindo, um garoto maravilhoso. Nos meus documentários, eu fiz questão de ter relato dos médicos, ter todos os laudos, porque é claro que existem pessoas que acham que a gente está exagerando, porque é tão impossível, mas é tudo comprovado. E quando eu entendi que a minha missão era levar essa mensagem, eu, como uma pessoa muito racional, eu precisei ser convencida de que realmente Deus tinha me ressuscitado antes de entender que essa era a minha missão. Então, para as pessoas que tiverem curiosidade... Eu quero falar agora sobre, eu gostaria que elas perguntassem sobre hoje, sua vida. Está cantando, vai lá você agora. Não, eu pesquisando, eu vi que parece que o Neymar acompanhou sua história e viu a sua história e ele saiu de uma depressão inspirado em você. E você leva essa sua história para muitos lugares, como você acabou de falar, que Deus falou, vou te levar em todos os continentes. Como que é esse resgate dessas pessoas hoje em dia? É maravilhoso, para sabe você? por quê?
Hoje eu digo para as pessoas que se a fé que te faz crer em Deus não é suficiente para fazer com que você creia que Ele te ama, ela não serve para nada. De que basta acreditar que Deus existe e não crer que Ele me ama. Porque diante dos maiores desafios e dilemas da minha vida, a minha dúvida não é se Deus existe. A minha dúvida é se Ele sabe que eu existo. E depois de tudo isso, a pergunta que Ele me fez foi: agora eu consegui te convencer que eu te amo? Caraca, precisava de menos. Nem Ô, precisava Bianca. de tudo isso. Fala, Sheila. Ô, Bianca, eu fico até sem graça de tocar nesse assunto, que parece tão pequeno diante de tudo que você tem falado. Mas olhando para você e olhando até o vídeo de antes da sua enfermidade, você está muito mais linda. Você está aqui vaidosa, dá para ver sua trança, preocupação. Eu queria saber aonde você equalizou essas coisas para achar as medidas, porque você está super bem arrumada, porque a gente tem alguns padres que fazem votos de pobreza e tem várias religiões, né, que abdicam da Eu vaidade. acredito no equilíbrio e defendo ele. Eu acho que falta saúde na fé das pessoas. Eu acho que falta coerência na fé das pessoas. Hoje eu sou pastora porque eu cuido de uma congregação, eu tenho uma igreja onde eu cuido dela, cuido daquelas pessoas. E também sou missionária porque também viajo o mundo todo. Hoje eu me dedico, e desde que eu comecei a recuperar os movimentos, e nenhuma fono quis me tratar, eu me recuperei de tanto falar e de tanto contar, e achei que nunca mais eu ia cantar. Depois de 3 anos, começou a sair uma notinha ou outra dessa voz contralto que eu tenho agora, e Deus foi me dando canções de gratidão a Ele, e eu comecei a escrever. E, para minha surpresa, a minha história, os meus livros, os meus 4 livros são best-seller, e são histórias que falam do meu coração e as pessoas se identificam, porque elas querem encontrar com um Deus que não é religioso, mas que quer transformar a tua vida de uma maneira completa, em todas as áreas, como Ele fez comigo. E hoje, eu acho que eu saí da superficialidade. Eu uso o meu tempo de uma maneira muito intensa, porque eu não sei se hoje é meu último dia. Naquela noite que eu escrevi aquela carta, eu não sabia que eu ia morrer 3 meses depois, que eu ia no dia seguinte morrer. Então, a nossa vida é tão frágil que hoje eu abro mão de muitas futilidades para estudar a palavra de Deus, para descobrir quem Deus realmente é, porque eu entendi que Ele queria relacionar pessoalmente comigo. Cissa. Pegando esse gancho, eu queria que você traçasse um paralelo. Quem era a Bianca antes do ocorrido e quem é a Bianca de hoje? É muito difícil descrever em uma só palavra, até porque eu sou mulher. E mulheres têm dificuldade em sintetizar as coisas. Mas eu era carente e hoje eu não sou mais. Isso eu acho que é um milagre tão grande quanto ressuscitar os meus órgãos. Thumb. Bianca, minha última pergunta é meio, sei lá, todo quer mundo... fogo? Não, É o que quê? é uma coisa acho Bagunça? que todo mundo gostaria de saber, assim, que, sei lá. Enfim, Isso. eu não sei por que Deus tem entrado na minha vida, assim, de uma forma muito grande. Mas eu só peço a Deus que Ele me dê discernimento, assim como Ele deu a você, que você leva a palavra dEle, para que eu leve para o meu público também e para as pessoas que passam o que eu passo, ou o que eu já passei, ou que às vezes muito pior do que eu passei. Posso te falar uma coisa? Conta comigo. Obrigada. Bianca, eu tenho eu tenho um achismo, que eu acho que você tem propriedade para falar disso, muito mais que eu ou que muita gente que não passou pelo que você passou. Eu acredito que a gente tenha que fazer bom uso do livre-arbítrio, mas que a vida da gente não, de longe, não está no nosso controle. Faz sentido esse pensamento? Que uma energia, que seja Eu Deus, acredito que existe seja... um eu plano não sei qual o original nome, então. para cada um de nós. Mas que não está no E eu nosso acredito que controle. nada do que aconteceu com a gente ou que a gente tenha feito pode alterar esse plano original. Mas as circunstâncias tentam nos afastar da essência de Deus. E a gente vai perdendo a nossa identidade. E quando a gente decide acreditar que Ele existe e que Ele está disposto a aceitar a gente e relacionar com a gente do jeito que a gente está,
a gente vai voltando para esse propósito original. E na medida em que você se aproxima dele, a tua satisfação de vida aumenta. Por isso hoje eu me sinto plena e eu me dedico à minha igreja, além da minha igreja local hoje, a minha igreja hoje é a internet. Eu cuido das pessoas ali do Facebook. Eu nunca tive engajamento financeiro. Eu comecei a postar os meus textos saindo do hospital. Hoje tem mais de 30 milhões de pessoas que acordam comigo ouvindo. Bom dia, vamos orar a palavra? E eu quero que essas pessoas tenham a alegria completa que hoje eu recebi, simplesmente por estar viva. Eu respiro e eu penso, uau, não tem nada no meu pescoço me forçando a respirar. Deus me deu o ar de volta. Então eu tenho que agradecer.